Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos falar nesse vídeo aqui, galera, o que falta para o Oscar ser jogador do São Paulo, segundo aí os setoristas, jornalistas aí que cobrem o São Paulo. Vamos trazer aqui um pouco mais de informação. Luciano, né? Com a chegada do Oscar aí, o Luciano pode ser o jogador ali da frente a deixar o São Paulo. E o Vitória, hein, tá interessada em levar o Wellington Rato. Engraçado agora que o torcedor, muita gente aí dizendo que não deve vender o Wellington Rato. Vai entender o torcedor São Paulino. Fique à vontade aí, inclusive, para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Galera, é muito importante aqui você dar maior moral pro canal, você ativando aí o sininho das notificações, porque assim você vai receber sempre ali os conteúdos quando a gente tiver live e vídeo, beleza? E se você também quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo tem uma opção para você se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99 aí ao mês aí, beleza? Tamo junto aí, faça parte da nossa comunidade que cresce muito graças a vocês, logicamente. Sem perder tempo, sem enrolação, sem fake news principalmente, vamos falar aqui do mercado da bola. Saiu uma informação hoje à tarde aí, galera, que é o seguinte, né? Que é a informação vindo lá dos veículos da Argentina, que o Boca Júnior está interessado novamente ali em fazer uma proposta para o Galopo, né, em levar o Galopo em definitivo. Compraria 50% ali do passe do Galopo. E a gente, como sempre, vai apurar a informação. O São Paulo sempre diz aí, pelo menos é o que o São Paulo vem dizendo até agora no mercado da bola, que nada chegou de oficial para o São Paulo. E se chegar, obviamente, a diretoria vai estudar, porque o São Paulo não tem interesse, pelo menos o treinador Zubeldia já deixou isso bem claro para a diretoria, que não tem interesse de usar o Galopo ano que vem, 2025. Então, o que eu também apurei é que os empresários dele eles estão buscando clubes para colocar o Galopo. E o Boca Júnior pode ser um desses clubes aí, obviamente, né? Então é isso aí, informação para vocês do Galopo. Agora vamos falar do Wellington Rato, tá bom? O treinador Carpini, ele mesmo, aquele que dirigiu o São Paulo ano passado no Campeonato Paulista, campeão, quebrou o tabu, né? Campeão da Supercopa do Brasil, tá lá no Vitória, manteve o Vitória na primeira divisão, fez um bom trabalho lá no Vitória, e é ele que, inclusive, pediu ali alguns jogadores do São Paulo, né? Depois que ele chegou lá na última janela, acabou indo ali o Luan, poderiam ter ido também Rodriguinho, o próprio Moreira, eles não quiseram ir. E agora, né, ele está interessado, ele mesmo revelou isso numa entrevista, né, que está interessado aí no Wellington Rato. E segundo as palavras do Carpino, o Wellington Rato está interessado em jogar no Vitória da Bahia. Repercutiu um pouco pelo que eu vi nos grupos, né? A gente faz a pergunta, a galera, pô, mas quanto que o São Paulo pagou no Wellington Rato? Gente, pelo que eu consegui apurar, o que São Paulo pagou para o Atlético Goianiense para trazer o Wellington Rato, o São Paulo pagou 5 milhões de reais pelo Wellington Rato. E olha que coisa interessante, o Atlético Goianiense, quando ele comprou o Rato lá acho que é do Ferroviário, né, lá do Ceará, acho que um time da terceira divisão, se eu não me engano, ele pagou 10 mil reais no Wellington Rato. E olha que valorização, né, que fez o Campeonato Brasileiro. O Rato fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Ou seja, o Atlético Goianiense pagou 10 mil reais e vendeu por 5 milhões de reais para o São Paulo. E aí os valores que eu vi aí, então, que o Vitória estaria disposto a oferecer pelo Wellington Rato, seriam os mesmos 5 milhões de reais que o São Paulo pagou. Aí tem um detalhe nisso. Por exemplo, o Wellington Rato está com 32 anos. Ele chega no São Paulo ali, né, galera? Acho que com 29, 30 anos. Agora ele está com 32. E é um jogador que já perdeu espaço. Gente, o que você acha? Comente aí o que vocês acham. Realmente, se o Vitória colocar a proposta na mão, 5 milhões de reais, vocês venderiam o Wellington Rato? Você acha que chegou o momento, é isso? Outra coisa, gente, assim, não vai pintar muita coisa pelo Wellington Rato aqui, sendo do Brasil. Muita coisa. Olha para onde já está indo, para o Vitória. Sabe aquilo que a gente fala? O Rato para mim foi muito importante em 2023, uma belíssima Copa do Brasil, mas eu sempre deixei claro isso aqui no canal. Joga só no São Paulo porque assim, é o São Paulo que faz questão de ficar com esses jogadores, né? Fica muito amarrando. Se sair do São Paulo, não joga em outro time grande. Não é porque ele é um jogador ruim. É muito pela idade também e muito pela função que faz. Os times estão querendo o quê? Jogadores velozes, rápidos, dribladores pela beirada.
O Rato, que na minha opinião também, ele poderia ter tentado jogar agora por dentro ali no São Paulo, por meio, exatamente onde o Luciano joga. Poderia ser esse meia também. Poderia ter tentado, ou pode até tentar se ele continuar. Mas aí o jogador então pode receber uma proposta aí do Vitória da Bahia. Foi o que inclusive o Carpini comentando que o Vitória tem interesse nele e ele teria interesse então em jogar no Vitória. E outra coisa, isso me remete ao seguinte, galera, que é a movimentação do São Paulo exatamente para trazer outros jogadores para jogar ali. Inclusive abre oportunidade mais, né, por exemplo, para o William Gomes, para o Lucas Ferreira lá, esses jogadores mais jovens também, já que o São Paulo não pretende contratar jogadores ali para o ataque, pelo menos é o que a diretoria fala. Comenta aí o que você acha também, fica à vontade para comentar. Galera, e aí vamos falar agora do Oscar, tá bom? Vamos lá falar do Oscar, porque é o seguinte, né? A gente já tá vendo aí o boom. Dos mesmos criadores de Dybala no São Paulo, eles trazem a informação agora também, né? Que a Superbet, patrocinadora master do São Paulo, deve patrocinar ou vai patrocinar aí o salário do Oscar ou metade do salário, ou seja, um investidor pagando aí o salário do Oscar, que não é pouco, né? A gente sabe que não é também, obviamente, que o Oscar ganha na China, e as informações agora também apuradas aí, inclusive a gente falou ontem isso em live, né? Ontem a gente participou lá, o Zanqueta participou com a gente no programa Tricolor de Coração, eu, o Zanqueta, o Drex, né? Marcelo Balboa. A gente bateu muito, né? A gente conversou muito sobre o mercado da bola e que o São Paulo já tem um alinhamento financeiro para pagar ali para esse meia que vai chegar. Que o São Paulo teria disponível ali aquele 1.200.000. Ou seja, se você parar para pensar e falar, não, o Oscar vai ganhar mais porque ele ganha muito lá na China. O São Paulo teria 1.200.000 para pagar, seja para o Oscar ou seja para qualquer um outro. E aí, o que eles falam agora, os jornalistas, a publicação aí veio de diversos jornalistas aí, inclusive muito assim, muitos conhecidos aí que vocês costumam acompanhar. É que a Superbet, a patrocinadora master do São Paulo, está bolando exatamente com o São Paulo, que seria um desejo, obviamente, da diretoria, que ela também arcasse com o salário do Oscar. Será, galera, que realmente vale então? E aí, porque assim, o que fala, né, galera? Pô, você vai pagar o salário do Oscar. A pergunta que já começa a se fazer é, pô, se você vai pagar pro Oscar, um jogador de 33 anos, então, se você vai bancar um salário, sei lá, vamos imaginar 1,5 milhão. Então, por que não contrata um outro jogador mais jovem? E aí que tá o negócio? O negócio é marketing. A ideia é o quê? É a patrocinadora também usar o Oscar ali, né? Usar o marketing do Oscar para que tenha um retorno financeiro também, obviamente, o patrocinador. Se você falar, não, mas vai trazer um jovem, e muitas vezes esse jovem você sabe que é caro. Você viu o Palmeiras trazendo um menino aí de 24 anos aí, quanto que ele tá pagando? Você vê se o Flamengo vai trazer um aí mais jovem destaque, é 100 milhões, 80 milhões, 60 milhões. Então, para trazer um jovem, teria que desembolsar uma alta quantia. Então, nesse caso do Oscar, que é um agente livre, é um jogador livre nesse momento, né? O jogador ali não tem contrato mais com o time lá da China, então ele arcaria, a Superbet arcaria com salários. É essa informação que está sendo veiculada. Mas o que falta então para o São Paulo contratar e anunciar o Oscar? Obviamente a assinatura, mas tem um detalhe, galera. A questão dele pessoal, que é a questão da família, tá? O Oscar já aceitou do São Paulo a questão do salário, alinhamento ok. São Paulo ofereceu para ele X, ele gostou, obviamente, da proposta. O empresário dele, que a gente vem sempre falando, que é o Bertolucci, inclusive, tá? Tentando, inclusive, convencer o Oscar, porque ele acha que o Oscar é uma boa pro Oscar. Tentando convencer o Oscar, não, né? O Oscar, inclusive, eu acho que já foi convencido pela torcida, que tá todo mundo já querendo que, pelo menos a maioria, querendo que o Oscar venha pro São Paulo. Mas o empresário é favorável ao Oscar vir jogar no São Paulo, porque o empresário ele construiu uma boa relação com o Júlio Casares, ele tem hoje a proximidade, a gente pode dizer assim, uma certa amizade no meio profissional. Ele se dá muito bem com o Casares, a gente sabe que o Casares é muito político nessas relações, então o empresário, inclusive, é de acordo e gostaria que o Oscar voltasse para o São Paulo. O mesmo que tirou o Oscar do São Paulo, aí o empresário agora pode trazer o Oscar para o São Paulo. Que coisa do destino, olha só, hein? Que coisa engraçada. Mas saindo um pouquinho, logicamente, da ironia,
Mas a informação realmente procede, tá, galera? O que que falta então? A família, galera. A decisão agora é pessoal. Vocês lembram que o Lucas também passou por esse processo, né? Esse processo da torcida invadir redes sociais. Vem, Lucas, vem jogar no São Paulo. O Lucas tinha dado a palavra, ele tinha palavrado com o time do México. Vocês lembram? Que o Lucas ia para o México, cara. A grana era, sei lá, 2, 3 vezes mais do que ele ganharia no São Paulo. A torcida invadiu as redes sociais, né? Fazendo aquele carinho também pelo Lucas. Muita gente, inclusive, revoltada também com a situação. O Lucas acabou vindo então para o São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil. Hoje é um dos líderes aí do elenco do São Paulo. É o que pode acontecer com o Oscar também. O Oscar, pelo que já foi falado então, inclusive nas redes sociais, a esposa dele, a irmã dele, inclusive ele postando fotos também, o negócio está engajado, né? Dá para entender, pelo menos muita gente já se iludiu com o desejo da volta do Oscar, de que o Oscar vai jogar no São Paulo. Mas existe um caminho aí a ser percorrido, pelo menos na minha apuração, galera, que é a questão da decisão também em conjunto com a família. Obviamente, o Oscar não vai decidir nada sozinho. Tem a esposa, tem os filhos dele, mais ou menos o que aconteceu com o Lucas também. Então a gente está vendo nesse momento a família também muito interagindo nas redes sociais aí com os torcedores são paulinos. Mas agora eu vou mostrar para vocês assim, depois de eu trazer que eu trouxe essas informações, e aí eu quero que vocês comentem também o que vocês acham, fiquem à vontade. Deixa aquele like aí, fortalece o like. Eu vou trazer para vocês números do Oscar, só para vocês entenderem onde ele joga. E aí quem entra num desespero, galera, um pouco nesse sentido, é o senhor Luciano, viu? É, porque ele vai jogar ali onde o Luciano joga. Gente, só para trazer esses números aqui, ó, só para vocês entenderem na carreira do Oscar. Olha só. Tá vendo aqui no canto direito, galera, ó? Meio ofensivo, né? Ele como meio ofensivo, que é aquele é o meio atacante, ali onde ele deve jogar, ele chegando no São Paulo. Isso é contado na carreira dele toda, tá? No Inter, Chelsea e lá na China, né? Eu acho que é no Xangai lá. 308 jogos, 77 gols, 126 assistências. Isso só como meio, né? Meia armador ali. Meia central. Esse meia central é o aqui, ó, é o MC, que é um segundo volante, né? Em toda a carreira dele ele fez 59 jogos, 23 gols, 27 assistências. Cara, é quase o mesmo número de gols, de participação em gols e nos jogos. Agora, pela ponta esquerda, ele fez 43 jogos. Tá aqui, ó o mapinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Posições em que ele jogou. Tá vendo o mapinha ali, ó? Ó, pela ponta esquerda, ele fez 43 jogos, 8 gols, 16 assistências. Pela ponta direita, 24 jogos, 6 gols, 5 assistências. Jogou pela meia esquerda, 4 gols, 4 jogos, 1 gol, 1 assistência. Centroavante, 2 jogos, 1 gol, 1 assistência. Pela meia direita, 2 jogos, 1 gol, 2 assistências. Tá aqui as posições, tá vendo? MD, que é aquela posição ali, inclusive, que o Wellington Rato joga. O PD, que é a posição ali que o Lucas joga, né? Que é ponta direita e meia direita. PE também, que o Lucas costuma jogar ali muitas vezes. O ME ali, quem joga mais ME ali seria um Michel Araújo, né? Hoje. O Ferreirinha também joga de PM, de PE. O ME também, o Nestor joga ali também de PE. E o nosso meio hoje que joga é o Luciano, que ele que joga ali. O Calério centroavante, ele também, inclusive, na carreira dele, o Oscar já fez todas essas posições em determinados momentos da carreira dele. Aqui os números espetaculares, cara, se a gente olhar. Pela seleção brasileira, né? Ele teve 48 jogos, 12 gols. Na seleção sub-20, 15 jogos, 3 gols. No Brasil Olímpico, seleção olímpica, 6 jogos, 1 gol. Não é à toa, né, galera? Sim, o Oscar ele tem números excelentes na carreira. Obviamente que também na China, na última temporada dele, principalmente, ele teve aí 39 jogos, ele teve 16 gols, 29 assistências. O cara tem mais participações em gols do que propriamente jogos. Ele teve outras temporadas boas também na China. Teve ali algumas temporadas de poucos jogos também, principalmente aquelas temporadas da época de pandemia, né, que tiveram poucos jogos. Mas e aí a gente escuta assim: "Não, mas a China é um futebol fraco, tá?" Existem vários cenários, galera, de futebol hoje que não é um futebol tão forte. Apesar de
Se a gente olhar hoje, por exemplo, os Estados Unidos, vem muita gente dos Estados Unidos. A gente viu que o Alan Franco, propriamente, demorou um pouquinho em se adaptar, né? Veio lá dos Estados Unidos. Existem cenários hoje também no futebol mundial, alguns cenários aí no leste europeu, esses países assim mais sem muita relevância no futebol mundial, né? Que os caras acabam jogando lá e se destacando também. A verdade, sim, a China não é um parâmetro para se comparar com o futebol brasileiro. Mas o que eu vejo, é minha opinião, tá, galera? O que eu vejo do Oscar, técnica, talento, o cara tem. Não é um jogador que tem problemas também com lesão. Se ele com 33 anos jogar bola ali com o Lucas, com o Caleri, com o Luiz Gustavo, enfim, com a galera toda ali, com o Pablo Maia, com o Alisson, ele traz um talento para o meio-campo do São Paulo. Pode não ser o Oscar da China, que eu acredito que não vai ser mesmo. Ele não será o Oscar da China. Muito difícil ele vai ter os números que ele teve na China, porque lá não é um futebol competitivo igual ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro, galera, ele é competitivo também, mas ele é nivelado por baixo, porque o nível técnico do futebol brasileiro, vamos ser real, gente, vamos ser realistas, é muito fraco o futebol brasileiro. A gente vê o futebol brasileiro, por exemplo, o Botafogo, que foi campeão da Libertadores, chegou lá no Mundial, tomou um passeio lá no Pachuca do México. Então, às vezes, a gente olha para o futebol brasileiro como se fosse o melhor futebol do mundo, mas não é essa a realidade. O futebol, em todos os parâmetros, pelo menos na maioria hoje do futebol mundial, está muito equilibrado, galera. É só a gente fazer essa análise, é muito equilibrado. É logicamente a gente não acompanha o futebol chinês, né? Mas também tem gente de tudo quanto é lugar lá, assim como também tá na Arábia, também tá nos Estados Unidos, né? Você vê que na Arábia a galera vai muito pela grana e bons jogadores, inclusive, isso faz aumentar um pouco lá o nível técnico. Mas tem muita gente também propriamente lá dos países ali da Arábia, do Catar. O futebol também não é lá esse excelente futebol. O cara vem, o próprio Luiz Gustavo, quando ele veio, o cara tá jogando na Arábia, não vai prestar. O Luiz Gustavo fez uma temporada boa pelo São Paulo. Teve alguns erros, sim, mas olha só, 37 anos de idade. A gente tá falando de um jogador que vai chegar com 33 aqui no São Paulo, se realmente chegar o Oscar. Se ele for competitivo, se ele jogar, se ele quiser jogar no São Paulo, o Oscar, eu acho que ele vai ser competitivo e aqui no futebol brasileiro ele consegue sobrar, meu amigo. O Arrascaeta é bom jogador, tem limitações técnicas, mas o Arrascaeta sobra, joga muita bola. O próprio Everton Ribeiro, lá no que jogou no Flamengo, estava com 34 anos, 33, 34, foi para o Bahia. Também teve uma boa temporada razoável ali com 34, 35 anos. Não é o jogador de 33 hoje não é a mesma coisa do jogador de 33 anos aí há 10 anos atrás, que ele se aposentava. Hoje os caras jogam até 40, se obviamente se cuidar. Olha o Lucas tá com 32, fez 32 esse ano. O Lucas fez 32. Ele é um ano só mais novo do que o Oscar, né? O Oscar faz 33, 34 em setembro do ano que vem, o Lucas vai fazer 33, ou seja, eles estão ali, se a gente olhar na questão idade, quase a mesma coisa. Agora, questão técnica, se realmente você tiver num time Oscar e Lucas, gente, não dá pra gente não dizer que é um São Paulo diferente, que vai enfrentar, por exemplo, você vai enfrentar um Botafogo ou um Flamengo, você fala, opa, os caras do outro lado têm talento também. Os caras têm o Caleri de centroavante, os caras têm o Oscar, os caras têm o Lucas. Rapaz, os caras têm o Pablo Maia, tem o Alisson. Com a chegada do Wendel, os caras têm um bom lateral esquerdo. Só falta aí para trazer um lateral direito. E a zaga, que é uma das melhores do Brasil. Aí você pega ali também, você vai olhando o time do São Paulo, não é um time de se jogar fora. Obviamente que a gente tem a rejeição por alguns jogadores, mas sendo sinceros, se chegar realmente esses jogadores, que mesmo que aí não tem jeito, porque não vai chegar um jovem de 25, 24, São Paulo não vai pagar 30, 40 milhões em ninguém. É oportunidade de negócio de jogador como o Oscar. Então, se realmente esses jogadores chegam no São Paulo, galera, ganha um outro patamar. É diferente você ter na lateral esquerda o Jamal Lewis, você ter o Wendel. É você ter o Luciano ali tentando ser meia que não é, e você tem o Oscar. E ter o Lucas junto com o Oscar. Olha a diferença que isso faz. É um Alisson de novo, já pronto para jogar em 2025, o Pablo Maia voltando. Uma zaga composta por Arboleda,
e Alan Franco. Eu sei que muita gente, muitas vezes a gente fica puto da vida com o São Paulo, a gente começa a xingar de tudo quanto é lado, jogador que a gente fica bravo, mas pega jogador por jogador desses aqui que eu tô falando e faz uma comparação com alguns times para você ver. Você vai ver que o São Paulo não fica tão atrás. Mas logo, dito isso, chegando esses reforços. Aí é importante a gente entender também, precisa chegar esses reforços. O Oscar ainda, pelo que eu vi, obviamente, a decisão é dele, tá? Pelo que foi falado, pelo que está sendo falado, é o seguinte: a decisão é dele. Então, essa decisão dele se passa pela família. É a decisão dele tomar, dele aceitar. Não é, vou recusar o São Paulo. Não é isso. Se ele não vier, é o Oscar não querer voltar para o futebol brasileiro por uma decisão em conjunto com a família. Porque tá bem claro, porque se ele decidir, é o Oscar no São Paulo. Então, para quem quer o Oscar aí no São Paulo, é isso. O Oscar, se ele voltar então para o futebol brasileiro e falar, não, resolvemos, Casares, ó, tá aí, nós vamos. Aí é o Oscar ano que vem, camisa 10, e o desespero, já falo do jogador Luciano. Desespero, brincadeira que a gente fala, né, galera? Eu gosto do Luciano. Foi o artilheiro da temporada no São Paulo, só que aí ele perde a vaga, porque o Oscar, de verdade, o Oscar, pra mim, joga muito mais bola do que o Luciano, ainda mais naquela miúca ali onde ele vai jogar, que é no meio-campo. E aí eu não acho que o Luciano ficaria no São Paulo sendo um reserva. Por isso que já começou a surgir esse negócio do Luciano sair, porque esse negócio do interesse do Oscar já não é de agora, o negócio já vem fervendo nos bastidores. E agora, como o negócio começa a ser público, o Luciano também está aí, né? A questão de só esperando. Se vem o Oscar, eu acho que o Luciano pula fora do barco, vai encontrar um outro time para jogar. Vamos aguardar então os próximos capítulos aí dessas novelas de contratações do São Paulo. Espero que você tenha gostado aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo, como sempre, galera. Tamo junto, vamos São Paulo.